E aí, pessoal, vamos chegando, vamos iniciar mais uma live e hoje sobre um assunto bem interessante, sobre apterapia e saúde. Vamos chamar o doutor Micael para iniciar essa live. E aí, Olá, doutor? boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo jóia? Que Sabadão, bom, mais tranquilo, né? é verdade. Muito Feliz bom, por o senhor prazer estar aqui com ter... vocês. Ah, prazer é nosso. Pode ter certeza que o prazer é mais nosso do que seu. Já estou vendo alguns amigos entrando aqui, doutora Isso. Suzete, Xande, Nara Temos o Jorlando, Amanda Alexandre. Valesca. O Oi? Alexandre, nosso amigo. Muito bom. Olha Vamos aí falar a das meninas Rosa. hoje? Oi? Vamos falar das meninas hoje? Vamos falar sobre as meninas. Vamos. Gente, antes de tudo, né, vai convidando todo mundo aí, vai chamando o pessoal, vai ser um assunto bem interessante. Nós vamos estar falando Isso. sobre apterapia e saúde, essa relação que tem aí o mel, as abelhas e a nossa saúde. E a gente, inclusive, já teve algo parecido com a Ana, do Harrison, Pólen Dourado. Ali a galera é faixa preta, né? A gente bateu um papo com eles, foi bem Eu vi. interessante Não, também. vocês já fizeram live com muita gente legal. Eu vi o perfil de vocês. Parabéns. Aham, isso. E quero mandar um abraço da minha irmã, que ela está aqui do meu lado, na verdade, a Eve. Sou Tá fã, joia. sou fã! Oi. Ela é muito, assim, a gente está começando a aprender, a conhecer o mundo das abelhas através dela. A Evilane, ela é quem consome muito mais sobre esse assunto. Ela iniciou Ah, essa coisa de entender um pouco mais, de correr atrás dessas informações. uhum. E aí foi quando a gente acabou conhecendo também a Ana, a gente teve uma conversa com a Mel, enfim. Eu vi E com a Mel. chegamos até o senhor, para a gente é um prazer enorme estar recebendo. E eu vou apresentar, depois a gente, né, dá um procedimento. Tá Bom, ótimo. pessoal, hoje nós estamos com o Dr. Micael Marques. Ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele é formado em medicina antropofósica. Nós vamos querer saber sobre isso. É, Troposófica. parte, parte da sua formação foi aqui no Brasil, também na Alemanha, Itália, e além de médico, ele é palestrante, escritor, apicultor, meliponicultor e cofundador do Instituto Olíbano. Isso. Seja bem-vindo, Obrigado. doutor Micael. Olha, Obrigado. antes da gente iniciar, como é que está a rainha e o A príncipe? rainha tá bem, ó. Aqui. Oi! Sempre, Sejam essa é uma regra aqui em bem-vindos. casa. Sempre em boa companhia. O Muito príncipe tá bom. ótimo. Foi a formatura dele ontem. Que bom. Manda um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Satisfação conhecer o senhor. Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito Obrigado. feliz de pessoas com o seu gabarito aceitar o convite da gente. A gente de tão longe, né? De Maceió, Alagoas. O senhor já conhece aqui? Ah, aí tá na listinha dos sonhos visitar esse lugar, hein? Maceió, em Venha. Alagoas. Aí a Venha, o rainha senhor vai amar. a rainha falou que eu quero. Pronto. Perfeito. Quem manda é a rainha, né? Quem manda é a rainha. A Pois gente é. deixa. Não tem para onde. Doutor, eu queria iniciar entendendo um pouco da sua relação. Como foi que o senhor iniciou no mundo das abelhas, né? O senhor tomou a Tá, decisão que queria ser médico, foi, estudou bastante, mas como foi que o senhor adentrou nesse mundo das abelhas? beleza. É, primeiro contato foi quando eu era criança. Primeiramente, ó, temos aqui 15 pessoas. Antes da gente iniciar, eu vou sugerir para vocês, escolham 3 pessoas que possam se interessar pelo tema apterapia. Tem um aviãozinho aqui, ó. Vocês podem apertar e escolher 3 pessoas especiais no mínimo. Vamos esperar 5 segundos. Em 5 segundos dá para fazer isso, dá até para fazer um transbordo e indicar mais. Perfeito. Ó, já está subindo. Muito bom, galera. Obrigado, viu? Vamos lá. Vamos Meu lá. primeiro contato com as meninas foi quando criança.
uma tia minha, ela ia para tratar com picada de abelha, com o Tim, e eu ia com ela, eu acompanhava essas sessões. Depois, durante a faculdade, no início, bem no iniciozinho da faculdade, eu conheci o primeiro apicultor da minha cidade, o Sr. Agostinho Beguele Beethoven, Uhum. e comecei a frequentar a casa dele. A casa dele tinha um aroma de própolis verde muito intenso, ele fazia de forma artesanal, extratos, e ele sempre, assim, eu ia para lá, uma pessoa com uma energia muito boa, ele e a esposa dele, comidas Uhum. muito boas também, que ele inventava, e sempre histórias sobre as meninas. Naquele momento eu não tinha interesse nenhum em associar o tratamento com as abelhas com a medicina, Uhum. mas eu ia como uma terapia para escutar sobre toda aquela história. E ele contava, né, assim, como são as castas das abelhas, alimentação, várias histórias de apicultor dele, Sim. enfim. E um dado dia eu fiz uma pergunta para ele sobre um tipo de tratamento e ele me levou de novo no TIM, onde eu ia quando criança. Aí eu, assim, foi chocante, né? O Tim, ele é bem exótico. Hoje eu fui lá nele, levei umas Massa. picadinhas aqui nas costas e Nossa. fiquei. E com o Tim fiquei 3 anos. Durante 3 anos eu acompanhei o Tim. Então esse foi bem resumido, a minha jornada de inicial com as meninas. Entendi perfeitamente. Mas aí, a partir disso, hoje, qual é a relação que tem a medicina e o mel? Porque a gente está muito acostumado com aquela medicina tradicional. Eu estou sentindo alguma dor, às vezes eu não estou sentindo nada, eu vou lá para o Você tá, médico né? fazer. Oi? Você tá, eu não. Você tá acostumado, eu não. Com essa medicina Então, daí. não, justamente. Nós aqui, público, a Uhum. gente está acostumado com essa medicina mais tradicional. E como foi que É. chegou? Pô, peraí, qual é a relação que tem das abelhas, do mel, da terapia com essa saúde, com aquela medicina que talvez o senhor iniciou com essa medicina tradicional, porque eu acho que é a base, Entendi. mas deu esse upgrade. Qual é essa relação que tem, Tá. Só me fala seu nome? Eu não sei ainda. Márcio? Márcio, obrigado. Márcio, então, na verdade, eu já nasci num berço não convencional, igual você está citando. Né, o meu pai ele já é médico antroposófico, esse é o nome correto. E é, Tá. é difícil, né? Eu falo que quando aprende a falar o nome, o resto já é mais fácil. É. E então, assim, eu já nasci num meio que não é convencional. Perfeito. Tô lembrando agora, você perguntou da minha história, né? Aham. Quando eu comecei com essa história de apiterapia, minha mãe ficou desesperada. Ela virou para mim e falou assim: seu pai já faz algo estranho. Você tá indo pelo mesmo caminho, ainda vai mexer com bicho, abre o zoológico para você. Mas, mas então assim, eu já vim nesse meio mas assim, eu sempre tive uma curiosidade muito aguçada. Sim. Eu sempre tive muita vontade, muito objetivo de realmente ajudar o ser humano, não importa o meio. Né? Se for com medicina convencional, o melhor caminho, tudo bem. Olá, Michele. Uhum. Mas se for com práticas naturais, práticas exóticas, também tá valendo. Uhum. Tá. E então teve toda essa jornada e acabou que depois eu fui para a Alemanha também, fazer curso de medicina antroposófica, fiz curso de apiterapia na Alemanha também. E, enfim, e não parei nessa jornada de busca da verdade. Entendi, perfeito. Então quer dizer que eu falei errado. Eu falei Falou, antropofósica. antroposófica. Então eu troquei. Então me perdoe. Estou aprendendo. Tranquilo, que Mas isso. É difícil mesmo. me fala sobre isso, por exemplo. Claro, Tem relação, inclusive, com as abelhas? tem alguma relação, sim. Na verdade, a Sim. medicina antroposófica é uma prática complementar também, é uma filosofia, a antroposofia. É uma filosofia espiritualista que pode ser aplicada à prática médica. Muito, Perfeito. muito mais comum na Suíça e na Alemanha, e, e parte do princípio de que o ser humano ele é composto de corpo, e alguns corpos suprassensíveis. E Uhum. sugere tratamentos naturais, como Sim. utilização de plantas, minerais, mel,
terapias externas, psicoterapias. Resumindo, é Entendi, isso. Entendeu? entendi. Massa. E aí, vamos lá. A gente começou a entender um pouco da história do senhor, que iniciou na medicina, a medicina junto com o MEL, que é a medicina não convencional. E, e hoje o senhor utiliza o mel, e eu estava até dando uma olhada. O senhor tem alguns mel meio exótico, meio diferentão. Eu estava até vendo uma live Tem. sua Olha com, esse aqui, Márcio. Olha esse aqui. com o Esse aqui é pra Daniel. babá, hein? Olha a cor desse mel. Caramba! Esse aqui é um. Eu tenho que esconder aqui em casa. É? Sensacional. É, de cambará. Mel branco. Que É, massa! realmente tem. Olha só, para vocês terem ideia. Esse é a cor do mel, olha, convencional. Tá, Você viu a live, show. né? Com o Daniel. Tem Eu muito vi a mel live do diferente. senhor com o Daniel. E aí eu até vi também um outro vídeo do senhor com o mel, que é um mel, e até se eu falar, é só para quem é faixa preta. É. É o samburá? Ah, o samburá. Nossa, samburá é horroroso. Tem que É. ser, tem que ter muita certeza que aquilo é saudável, porque de maneira geral Nossa. ele tem gosto de muito vinagre, é muito forte. Tem que botar bem pouquinho ali na fruta para conseguir comer. Entendi. Ou, mas assim, a alta gastronomia já usa, dá para fazer molhos sensacionais, porque o sabor dele é Sim, altamente marcante. entendi. Por exemplo, aí é uma pergunta minha. Eu acho massa e curto essa vibe de utilizar da natureza. Mas Pronto. eu tenho uma certa dificuldade, que é, eu tenho uma dificuldade assim com coisas muito doces. Hum, Por exemplo, eu ganhei da minha irmã um favo de mel que ainda está para chegar, da Pólen Dourado. que legal. Porque eu tinha esse desejo. Eu tenho alguns desejos diferentes, e um desses desejos era experimentar o mel direto do favo. É E olha que diferente. eu não sou fã de coisas muito doces, mas eu quero ter essa experiência. Uhum. Existe algum mel, por exemplo, que aí, além dessa questão da saúde, que traz a saúde para quem utiliza, mas, por exemplo, para quem tem essa dificuldade de um mel, de um produto muito doce, existe um tipo de mel que a gente, pô, para quem é iniciante, seria faixa o quê? Faixa branca? Iniciante de faixa branca. Mas sim, eu gostei da pergunta. Muitas pessoas não gostam do mel muito doce. Isso. E uma alternativa, de maneira geral, os méis das abelhas nativas brasileiras, eles são muito menos doces, né? Os méis, a maioria dos méis silvestres de apis da abelha com ferrão, eles são muito doces. Então, Entendi. sugestão lá do pólen dourado, lá do Harrison, da Ana, eles têm vários méis, são mais de 10 tipos de méis de abelhas nativas. Aham. Conversa com ele, qual florada atual está menos doce, ele vai te sugerir. Porque se você comprar Perfeito. favo, o favo, a chance de vir dele muito doce, lá da região dele, é muito grande. Sim, sim, entendi. Mas eu disse a ele só, eu já fiquei bastante feliz por ter, né, saber que ganhei o Favo, É, porque para mim eu sei que vai ser uma experiência bem é interessante. diferente. É. Sim. E o Márcio, deixa eu dar uma dica. Eu recebi o mel de um apicultor lá de Porto Alegre. Ele não sabe qual a florada. Eu batizei ele de mel tenebroso. É um mel, Nossa. Márcio. Olha o nome. Mas eu achei interessante porque vários pacientes vieram na clínica e eu ofereci para provar e tiveram muitas pessoas que adoraram esse mel. Ele é um mel que quase não tem doce. É estranho porque quase não tem doce. Ele é muito cremoso e ele tem Nossa. notas de café. Ele chega a ser Que amargo. interessante. Depois você me cobra o contato do Jean. Você me cobra o Pronto, ele contato do vai Jean, passar do o mel que contato. eu A minha dou. irmã já se interessou, ela é apaixonada, é a menina do café. Ah, olha só, e Ela. depois vocês me contam o que vocês acharam. Ele é muito. Eu Perfeito. não gostei. Pra mim é o segundo pior mel que eu já comi. Porque eu tendo a ser mais. Eu gosto do docinho. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que tem chance de você adorar esse mel. Perfeito. Então, partindo dessa pergunta ou dessa dificuldade que eu tenho com coisas muito doces, mas a gente sabe que existe uma gama de pessoas que gostam da coisa mais doce.
né? O brasileiro em si, eu acho que é um É, pouco disso, né? O chocolate nosso no Brasil é um chocolate mais doce, com mais é verdade. açúcar, com É. mais gordura, mas enfim. E aí nós temos aquela parcela do pessoal que tem diabetes. E dentro desse meio, a utilização do mel como parte da alimentação do, do ser humano, enfim, como é que ele poderia utilizar uma pessoa que é diabética? Ela pode se utilizar dessa alimentação junto Eu com o adorei a mel? sua pergunta, viu? E eu adorei essa pergunta, é uma pergunta importante, mas eu vou trazer uma brincadeira aqui, tá? Tá, O perfeito. diabético, por exemplo, o diabético come arroz? Come macarrão? Come, Infelizmente come. E tá sim. errado. Porque uma dieta low carb, uma dieta com uma redução de carboidratos totais, traz benefício, provavelmente a cura, para o diabético tipo 2. Certo. Agora, o mel. Qual que é a dificuldade quando a gente fala que o mel tem efeito antidiabético? A dificuldade é entender, a dificuldade é entender que como que um produto que tem em sua maior composição açúcares pode ter um efeito de redução do açúcar no corpo humano. Paradoxal isso, né? É, Paradoxal. Então, na verdade, a gente precisa entender um pouco mais a fundo sobre a composição desse produto. Mel é. não é apenas água e açúcar. Mel é Uhum. muito mais do que água e açúcar. E é por Sim. isso que o mel falsificado, feito de água, açúcar e aroma de mel, é totalmente diferente de um mel que a abelha fez. Então, no mel a gente encontra várias vitaminas, sais minerais, compostos bioativos que têm um efeito antioxidante importante, além Perfeito. de enzimas digestivas. Então, Uhum. todo esse conjunto traz esse benefício do mel. Agora, é claro que ninguém pode comer qualquer quantidade. Um Sim. diabético, ele vai ter benefício ao consumir mel, mas numa quantidade adequada, que a sugestão deveria ser calculada com uma boa nutricionista que saiba conduzir uma dieta low carb. Entendi. Perfeito. Interessante esse tema que você trouxe. Sim. E aí, a partir disso, que a gente entendeu que o diabético ele pode se utilizar do mel como inclusão na sua alimentação, né? Por Uhum. diversos fatores, diversos benefícios, mas e o mel, ao mesmo tempo, ele existe alguma contraindicação? Existe alguém que não pode se utilizar desse produto? Sim, existe. Tem pessoas que têm alergia ao mel e tem pessoas que têm alergia ao pólen que pode estar dentro do mel. Certo. Então, são as duas contraindicações do consumo do mel. São Entendi. alergias raríssimas, mas existem. Entendi. Então, talvez a pessoa só descubra quando for utilizar o mel. É isso, é igual, por exemplo, quando eu trabalhava na clínica do meu pai, a gente fazia, né, a enfermeira fazia massagem com mel nos pacientes, é uma técnica russa, que eu levei lá para a clínica dele. Nossa. E tiveram, vou depois eu perguntar para essa enfermeira que ficou lá, que fazia massagem, tiveram um ou dois Uhum. pacientes que tiveram alergia. Então passava o mel, começava a massagem e empolava. De boa Caramba! qualidade. É, Nossa! é raro, É, mas existe. diferente. Sim, sim. E continuando na questão do mel, a Uhum, gente teve um boom muito grande na Covid, porque todo mundo ficou desesperado, ninguém sabia é, o que faria, né? E veio muito essa disseminação de que o própolis junto com o mel, e aí veio a ideia do verdade. shot, É né? De verdade. fazer o Uhum, shot. Aqui, por exemplo, no nosso estado, a gente utilizou muito e a gente fazia o que? Era o limão, né? Limão, mel e própolis. uhum, Só que assim, a gente fazia tudo muito da forma mais amadora possível, porque a gente acredita, né? Além de tudo, existe uma crença e a gente sabe que é real o poder do mel. Só que era um momento de desespero. Tinha pessoas que nem estava atento a isso, mas naquele momento era o que tinha para tentar estar com a imunidade mais alta. uhum. Mas eu queria saber da sua versão
enquanto profissional, enquanto médico, que estudou todo o assunto, o própolis junto com o mel e o limão, faz algum sentido? Faz sentido, com certeza. O shot é uma estratégia muito boa de adicionar bons elementos na rotina dietética. Uhum. E um detalhe que assim, a gente deveria comentar bem rapidamente a gente está falando de produtos muito simples, mas é um tema muito profundo falar sobre qualidade desses produtos, Certo. sabendo que tem muito mel. Eu acreditava que a informação que eu tinha era de que o mel era o número um em falsificação. Eu li um artigo recentemente no ranking atual, ele é o terceiro produto do mundo mais falsificado. Caramba. A própolis, a gente já tem própolis falsificada, mas também a gente tem própolis de má qualidade no mercado. Então, a gente tem que sempre pensar em qualidade. Sim. E o shot Dália, Dália, Dália Maria. É interessante, É. sim, que seja em jejum. Então, assim, um limão, um bom extrato de própolis, cúrcuma, vinagre de maçã orgânico da garrafa de vidro, maca peruana, enfim. Eu invento cada shot aqui em casa. O samburá é interessante colocar no Certo. shot. É muito interessante. Você comentou sobre pandemia. Nós temos estudos interessantes, inclusive em estudos clínicos, mostrando o efeito da própolis em pacientes com Covid, da própolis Uhum. verde, né? Então, assim, esse estudo mostrou que, por exemplo, o tempo de internação do grupo de pacientes que utilizou própolis, ele reduziu pela metade. E numa dose maior, o grupo que usou dose maior de própolis não teve tanta complicação de problemas renais. Então, Entendi. assim, o negócio é muito bom e deve ser É. consumido sem economia. Perfeito. Aí ela perguntou, nós tivemos a pergunta sobre a questão de jejum. Mas o limão, ele pode, por exemplo, quem utiliza em jejum, pode trazer algum tipo de malefício? O ácido do limão, a questão cítrica, por estar tomando em jejum, ou Não, ele vai não? trazer benefício. Bom dia, temos amigos da Alemanha, Oh, Uli e Thomas, massa. estão aprendendo português, ó. Já falaram bom dia. Já fiz Pois é, estágio lá com eles, já dei aula para eles também, que na massa. Alemanha. Seja bem-vindo. Faixa preta, essa galera aí. Ó, Então, assim, vai trazer benefício. Um indivíduo pode possuir alguma sensibilidade ao limão, mas de maneira geral vai trazer benefício. entendi. Quem tem gastrite, tem algum problema? A minha sugestão é evitar, porque pode até ser interessante, mas eu prefiro que indicar no momento da doença aguda ali, eu prefiro indicar Entendi. outros suplementos, outras plantas, né, como guaçatonga, babosa, o maitênus ilicifolia, mais conhecido como espinheira santa. Eu prefiro Sim, começar de uma maneira mais branda para o sim, estômago. sim. Entendi. O shot, ele deve ser tomado várias vezes ao dia ou só pela manhã? Tem alguma forma? Uma sugestão é uma vez em jejum, toma, espera pelo menos 20 minutinhos para começar a alimentação. Sim, entendi. E aí, partindo do mel, nós vamos entrar no própolis. A Uhum. gente, voltando sobre a questão da pandemia, né, os shots, eu particularmente vim conhecer própolis na pandemia. Eu É. não conhecia. E nós temos aqui vários apicultores do nosso estado. A Uhum. própolis vermelha daqui é uma das própolis bastante conhecidas. Top, Vários incrível, estudos de vários. países que vieram de fora conhecer a nossa própolis vermelha aqui no nosso estado. Então, assim, nós temos Sim, um produto, uma riqueza dentro do nosso estado que nós que moramos aqui às vezes não não sabem. conhecemos, não Verdade, sabemos. É triste, inclusive, saber disso. Pô, nós temos é um verdade. ouro aqui, né? O ouro vermelho está aqui no nosso estado e a gente não conhece, não, enfim. Mas aí eu acredito que a gente está fazendo parte dessa mudança de mente, né? Das pessoas poderem conhecer o produto. Eu acho que a gente, o ser humano por si só, ele tem um pouco de sempre pensar que o outro lado é melhor, que no outro lugar é melhor. E aí a gente acaba esquecendo de olhar para dentro, né?
De olhar e dizer, pô, tem coisas boas também aqui. E a Alagoas, ela tem várias coisas, inclusive essa questão da própolis vermelha. Mas, falando sobre própolis, quais são os benefícios do própolis para a nossa saúde? São vários. Essa semana eu dei, se não me engano, 2 aulas de própolis. Então, assim, a gente tem uma variedade de própolis incrível, mas de maneira geral, a própolis, o principal os principais efeitos da própolis são efeito antioxidante e efeito antimicrobiano. Isso é bem conhecido o efeito antimicrobiano. Então, as pessoas sabem que quando estão gripadas podem tomar própolis, quando a garganta doendo, né, efeito anti-inflamatório pronunciado. Mas tem vários outros efeitos pouco conhecidos, como efeito antidiabético também. A gente tem na Uhum. própolis um efeito ansiolítico e antidepressivo. Eu mostro na minha aula, Márcio, que tem estudo mostrando que a própolis ela pode ser benéfica para indivíduos com depressão de leve a moderada. Que massa. Então, efeito antidepressivo. E um detalhe interessante, a gente tem uma própolis que possui uma classe de substâncias encontradas normalmente em leguminosas que fazem, um dos efeitos que elas fazem é o efeito de modular receptores estrogênicos, que são principalmente os hormônios femininos, Certo. e essa própolis, ela é adocicada, ela é avermelhada, e quase ninguém sabe disso. É a própolis vermelha, É mesmo? de uma planta conhecida como rabo de bugio. Ela é muito pouco conhecida, assim, é uma própolis de maior preço, né? É a própolis mais cara que a gente tem no mercado. É uma própolis que ainda, eu diria que está em segundo lugar com relação a volume de estudos científicos, depois da própolis verde. É um abismo entre as duas com relação à evidência científica, mas ela é muito especial mesmo. Muito Entendi. especial. E a nossa própolis verde, assim, nem se fala, né? Não é à toa que a maioria dos estudos são com a própolis verde, aqui do Sudeste brasileiro. É uma Uhum. própolis. Você já tomou dela? Da própolis aqui de Minas? Não entendi. Você já tomou da própolis daqui? Não. Não? Ela, Não. diferente da própolis, a própolis vermelha é muito doce, né? Assim, ela é Sim. levemente adocicada. Já a própolis verde, ela é picante. Ela tem um sabor Caramba. muito marcante. E tem vários estudos com o marcador dela, que é o ATP-C. Efeitos antioxidantes, efeitos antitumorais, enfim, e todos os outros efeitos que a gente encontra na própolis de maneira geral. Aham. Eu anotei aqui algumas provas. Nós temos a verde, a vermelha, a marrom. Existem outras? Muitas. Na verdade, Sério? a marrom, ela é um nome inespecífico porque a marrom não tem uma origem bem conhecida ou uma origem de predominância. A marrom pode ser de várias plantas. Então existem várias marrons. Mas existe própolis azul, existe própolis amarela. Então, assim, é uma infinidade absurda de tipos de própolis. Entendi. Legal. Se a gente fosse ranquear o própolis, a gente conseguiria pelo menos pegar três aí e colocar, olha, essa aqui é a top, é a master, é a premium. Uhum. Conseguiria ranquear? Eu diria que um verde, dois vermelha, três, três eu gosto muito da. Assim, tem uma G6 lá da Bahia que é bem interessante, tem estudo da Fiocruz dela, que eu acho bem legal. E a marrom, eu acho ela incrível. A marrom para mim é um perfume. E tem estudos interessantes mostrando o grande benefício do marrom. A dificuldade é essa, é uma variedade muito grande de origem botânica da própolis marrom. Entendi. E aí, perfeito. Amei. Só que aí nós temos uma outra questão, que é a seguinte. Nós entendemos um pouco dos benefícios da própolis, as diversidades que ela tem. Mas nós temos uma questão que. E aí nós vamos para a farmácia. A gente chega numa drogaria e a gente é inundado por vários, inúmeros tipos de própolis. Uma coisa é a gente comprar um mel, um própolis direto do apicultor, do meliponicultor, enfim.
é diferente, mas às vezes nem todo mundo tem esse acesso. A gente sabe disso, e a gente sabe que tem aquela pessoa que o local que ela busca lá é a drogaria, é a farmácia. Uhum. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa tá com, eu tô aqui com a garganta irritada, coisa do tipo. Existe aqueles sprays, né, de própolis. Até que ponto esses sprays, esses produtos, ou até mesmo própolis que já é vendido, já se encontra em algumas farmácias, que antes não era tão visado, hoje já se procuram mais, de fato é um produto que dá para confiar. É uma ilusão achar que a própria direto do produtor ou a própria o mel da roça ele é melhor. Isso é uma grande ilusão, eu já fiz até um vídeo sobre isso. Tá. Então, por exemplo, a gente não sabe, né, porque da roça que é direto do produtor que ele tem higiene ou que o produto é de boa qualidade. Isso é uma crença. Certo. Essa é uma crença que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem produtores que fazem mel falsificado. Uhum. Então, tomemos muito cuidado. E na farmácia tem produto de vários tipos também. Tem produtos de boa qualidade e produtos de qualidade inferior. Então, assim, é uma jornada. É uma jornada entender sobre qualidade para poder garantir a qualidade do produto que a gente consome. Sim. Esse que eu vejo que é maior, essa é uma das dificuldades da apiterapia. Então, só para deixar claro, né, Eliseu, nosso aluno da formação integrativa de apiterapia, bem-vindo. Uma dificuldade é entender sobre qualidade, porque, exemplo, vai ficar disponível a live, Márcio? O Aí Paulo a está gente vai perguntando. colocar no nosso canal no YouTube. Ah, que legal. Isso. Vamos lá. Estava falando da qualidade. Como eu perdi o Tem raciocínio? de como identificar ter um produto de Ah, qualidade. tá. Essa As dificuldade. dificuldades. Então, assim, a primeira delas é entender a qualidade do produto. Ah, lembrei. Entender a qualidade do produto. Então, por exemplo, você imagina. Já foi São Paulo, capital? Não conheço, minha irmã conhece. Sua irmã conhece. São Então, Paulo. pergunta. Imagina que tem colmeia ao longo do rio Tietê. E essa abelha ela vai tomar água super contaminada do rio Tietê. Será que vai ter um bom mel e uma boa Não mesmo. própolis? Não. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado ao manejo. Imagina que o apicultor ou meliponicultor, ele não tem bons hábitos de higiene. Ele vai no banheiro e não lava a mão, ele anda com unha muito grande e suja. Então, assim, isso Certo. vai impactar na qualidade do produto. Ou se ele colhe uma própolis, por mais fresca que seja, enrola no jornal, contaminou com chumbo, né? Vai ter Entendi. coliformes fecais. Então, esse é um grande limitador, eu vejo, do- da, da terapia. E o segundo, e o que a gente tem que entender, o que é a terapia? O consumo, a utilização para fins de saúde dos produtos das abelhas, todos. Tá? Então não é só mel própolis, são vários produtos, são mais de 10 produtos que a gente tem dentro da colmeia. Sim. E vamos entrar, inclusive, já já sobre esse assunto do que, de fato, é a terapia, que a gente aprendeu com a Ana, né, sobre as abelhas sem ferrão. Isso, A são terapia, bons exemplos. o mel, enfim, toda. E eu achei massa. A minha irmã, ela tá. Vamos na Bahia, vamos conhecer, Vai lá, vai lá, vamos lá é conhecer, sensacional. Eu já porque fui já que legal, lá que no massa. meliponário deles, é assim, a gente vai voltar no que vem, sensacional. Sim. Lá eu E indico. a gente tem vontade de conhecer o meliponário da Ana do Harrison, enfim. E também ter essa experiência. Inclusive, a gente já entrou até em contato com pessoas daqui. Porque, volto a repetir, a gente precisa também conhecer o que está dentro, né? É, E aí a gente já tentou contato com apicultores daqui da nossa região. A gente já conseguiu com um apicultor de uma cidade aqui próxima. eu fiz A gente assim vai pra Dália, tá? Não foi pra você, não. assim. Desculpa. Não, tranquilo. E a gente já entrou em contato com eles, mas a gente vai ainda tá se organizando para, pô, vamos procurar um local aqui próximo também para saber, para a gente conhecer ainda mais de perto. E quem sabe a gente chegar até na Bahia, conhecer o pessoal, enfim, conhecer, ter a experiência. Nossa, aquele vídeo do pessoal sentado naquela tábua com as abelhas. É E o lindo, pessoal, né? tem gente que a emoção é tão grande que algumas pessoas transbordam tanto de emoção que choram, outras riem. É, Enfim, é verdade. eu acredito que é uma experiência única, né? Sim,
Sim. Mas aí a gente entendeu sobre o que é justamente essa terapia assim, com as abelhas sem ferrão. Mas antes de a gente entrar sobre a apiterapia, eu queria saber sobre o pólen. O que é Uhum. o pólen e para que ele serve? Tá. O pólen é a fonte proteica das abelhas. Certo? Ele recolhe o pólen floral e coloca nas suas corbículas, que é uma. No último parzinho de patas, ela tem uma estrutura, uma tíbia modificada em formato de colher. Coloca um pouquinho de saliva e leva para a colmeia e lá faz o pão de abelha, ou samburá. Entendi. E o pólen, ele tem vários estudos com pólen apícola, né? Mostrando o efeito benéfico na hiperplasia prostática benigna, mostrando efeito antioxidante também, efeito antimicrobiano e interessante efeito antialérgico no Ó, pólen. diferente. Também diferente, né? Então esse é o pólen. Agora a questão do pólen é também, a gente vai falar do gosto, né? Dependendo da florada, dependendo da abelha que manejou esse pólen, o sabor muda muito. Então, por exemplo, eu já comprei um pólen de extrema qualidade de uma empresa lá de São Paulo e eu não consegui comer. O gosto era Nossa. amargo, horroroso, horroroso. Não consegui comer. Agora, o pólen que o Harrison me deu já tem uns 6 meses. Um pólen de coqueiro. Esse eu sugiro você provar. Deve Nossa, ser ele, bom. para mim é o número um. O pólen número um é o pólen do coqueiro. É muito saboroso. Ele é um pólen suave, levemente adocicado. Você vai sentir de longe umas notinhas de coco. Esse é Ai, que gostoso. massa. E aqui, nossa, tem É, tudo a ver com o nosso estado. O que mais tem é pé de coco aqui. então assim, você tem o Edivaldo Pacheco que faz própolis vermelha em Alagoas, tem a empresa Ouro Vermelho também do Gerardo que faz própolis vermelha. Tem muita gente top aí que vocês podem se conectar. Vamos sim, vamos nos conectar. Perfeito, doutor. Mas aí vamos agora entrar na questão da apterapia, né? Eu quis Uhum. trazer um pouco sobre a base disso, porque assim, eu conheço muito pouco. Minha irmã conhece mais do que eu, mas a gente sabe que tem pessoas que não conhecem nada. E por isso que É, eu quis trazer um pouco dessa base, das pessoas entenderem o que é cada produto, principalmente a visão da medicina, do profissional médico em relação a esses produtos. Mas e agora, para a gente, né, conseguir fazer um fechamento, o que é a apiterapia? Como é que tá. funciona a apiterapia junto nessa questão da nossa saúde? Como a gente consegue associar isso? Muitos profissionais trabalham com a terapia e não sabem, porque se um profissional indica própolis, por exemplo, para o seu paciente, ele está trabalhando com a apiterapia. Mas a apiterapia, então, ela corresponde à utilização dos produtos das abelhas para a melhora da saúde humana ou animal, Certo? e são todos produtos, sendo que os mais comuns são mel, pólen, própolis, geleia real e apitoxina, que é o veneno da Uhum. abelha. Mas existem outros produtos muito pouco divulgados, muito pouco conhecidos, como o ar da colmeia, como a utilização dos zangões desidratados, larvas de zangões, chamada pilarnil, é, o som da colmeia também pode ser utilizado, enfim, tudo ali pode ser utilizado. A vibração, tem até um documentário feito num centro de apiterapia lá da Eslovênia que eu já tive, Uhum. mostrando, da BBC, mostrando terapia com o som das abelhas. Sensacional, Deve ser interessante. muito Mas interessante. o senhor iniciou a nossa live falando sobre que o senhor tinha ido. Tá. A minha irmã perguntando, ó, quero contar tudo. Ah, do Tim, com certeza, Isso. com certeza, posso sim. O senhor falou justamente que o senhor foi lá e levou umas ferroadas, não foi isso? Ou eu escutei errado? Levei, deixa eu ver se tem algum aqui. Eu deixo os ferrõezinhos, depois vão caindo. Levei um. Mas isso faz parte da terapia? Pode fazer, é um dos produtos. É um dos produtos, o veneno da abelha. Entendi. Mas, tipo, pra gente entender ainda mais, o senhor Vamos levou a lá. ferroada com consentimento ou sem consentimento? É claro que foi com. Ah, não dá pra ver, mas o ferrão é pequenininho. É bem Claro que foi com pequenininho. consentimento. Ele pegou as abelhinhas e foi aplicando aqui, na minha Então, cervical. isso faz parte da terapia. Não, então pode fazer. Então, assim, você pode tomar própolis, você pode só tomar mel,
Você pode só tomar pólen, pode fazer terapia com a apitoxina. Não é que tem que fazer tudo, né? É uma Não, eu parte. entendi, mas ele tá dentro dessa terapia. Tá, entendi, agora entendi a sua pergunta. Tá, Aham. tá dentro. E quais os benefícios, por exemplo? Então, por aí, eu fiz uma sessão lá com o Tim porque eu já tive uma hernia de disco e ela voltou a doer, voltei a sentir meu dedo aqui, ele fica dormente. Aí eu fui lá levar a segunda semana que eu faço. Fui levar essas picadinhas para tensão muscular também, é bem interessante. Caramba, interessante. É, Nossa, bem legal. exótico, né? Bem exótico. Não, é diferente. Enfim, eu acho massa. É Talvez eu massa. não teria coragem. Eu É. perguntei ao senhor se foi com consentimento ou sem ser com consentimento. Eu me recordo de uma situação, eu era bem novo, e aí a gente foi para um evento, um banho. E era dentro de um tipo de um local com uma certa floresta, vamos dizer assim. Era um banho de cachoeira, com umas bicas e tal. Enfim. E aí a gente inventou, menino, né? Não tem o que fazer. Inventou de explorar a mata. Aí É. nisso de explorar a mata, tinha, nossa, desse tamanhão, uma casa lá, eu não sei se era abelha, o que é que era. Marimbondo. Normalmente Ou era marimbondo. maripondo, alguma coisa do tipo. Nossa. E para piorar, um abençoado, a gente passou, né? E passou por ele. Aí o abençoado lá, enfim, eu prefiro chamar ele de abençoado para não esculhambar É, ninguém. eu Ele entendi. inventou de retornar batendo nessa casa lá. Meu amigo, o que eu levei de ferroada, foi É. ferroada em tudo. Eu saí correndo, gritando. Quanto mais eu baixia, Então, mais eles olha, riam. olha, essa é a sua história tá me lembrando uma história. Uma vez eu fui fazer uma trilha, eu andava de mountain bike, tinham mais de 100 pessoas. A gente estava descendo um vale e lá de longe eu escutei as pessoas gritando e parando. Nossa, o que que é isso? Aí depois eu entendi, deve ser abelha ou marimbondo. Quando eu cheguei perto, falei, galera, cala a boca e sai daqui. Então, assim, quando tem ataque, primeira coisa, sair o mais rápido possível do local. Aham. Segundo, não fazer barulho. Quanto mais barulho, mais ataque vai ter. Quanto mais Caramba. chiliquenta é a pessoa, mais abelha ou marimbondo vai atacar. Pronto. Eu Não fazer poderia ter barulho. lhe conhecido naquele tempo, quem Pois sabe é, não tivesse cometido essa loucura. Não, sério, foi tanta ferroada que depois, quando eu fui lá no ter local tomar febre. banho, aí tinha uma bica. Não, não tive. Não. A bica, ela caía na minha cabeça que doía. Eu fiquei Nossa. dolorido. Eu digo, caramba, meu Deus do céu. Mas enfim, foi uma experiência não muito boa. Como eu disse, eu não sei se era abelha. Eu acredito que não. É, Eu se acredito que era. ferroou e é uma casinha pra fora assim, a chance de ser marimbondo é maior. Sim, Que poderia ser provavelmente. abelha também nativa que morde, mas não pica, né? Não deixaria um estrago tão grande. É verdade. É engraçado que agora o senhor falando me trouxe na lembrança. Eu, por exemplo, não fiquei com nenhum ferrãozinho, não me lembro. Mas o marimbondo não deixa ferrão. Então, por isso, porque talvez se fosse abelha tivesse ficado. Então, mas se fosse abelha nativa, que elas fazem casinhas também, elas só Certo. iriam dar mordidinhas, mas não dói Ah, tanto, não. entendi. Mais incomoda, mais Entendi. incomoda. Tem Sim, sim, exceções, viu, sim. Márcio? Tem exceções. Então, por exemplo, lá no, na Ana, eles têm um enxame de uma abelha que chama é, Oxytrigona tataíra, ou, nome popular, abelha caga-fogo. É uma abelha muito bonita, muito pequenininha. Só que ela cospe ácido fórmico. Então ela pode Caramba! dar queimaduras horrorosas. Tem até um relato de caso de um indivíduo que teve que ser internado aqui na minha cidade por conta Nossa, de um ataque dessa abelhinha. entendi. Então, Perfeito. toma cuidado. Doutor Micael, eu. Tem alguma pergunta? Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí? A gente já está chegando ao final da nossa live. Você respondeu. Foi É. sobre o jejum. Ah, tá. O pessoal perguntou sobre jejum, mas a gente já tinha respondido já Teve no uma pessoa que início. parabenizou porque ele foi o primeiro médico que ela ouviu falar sobre mel Ah, tá. para Pronto. diabetes. É, eu Ok. vi, eu vi. Pronto. Perfeito. Obrigado. Que bom ter esse retorno. E o senhor está com algum curso em andamento? Me fala Sim. um pouco mais. A gente tem um curso, eu estou começando a segunda turma da formação integrativa de apterapia. A gente está bem no iniciozinho.
A gente vai terminar semana que vem a mentoria em suplementação, né? Lá eu falo de vitaminas, colostro, coenzima Q10, magnésio, B12, ferro, enfim, suplementação de maneira geral. E pro ano que vem vai ter muita novidade. Pro ano que vem tem muita novidade. Olha aí, perfeito. O curso do senhor é só para profissional ou é para todo mundo? O curso de suplementação é para profissionais. Tá. O curso de apiterapia a gente vai reformular para a terceira turma, mas ele é para leigos, para profissionais da área da saúde e para produtores também. Perfeito. Ó, minha irmã disse, vou fazer. Vai, tá joia. Depois me manda o contato que eu passo para o meu time. Olha aí, passo contato. O senhor falando de curso, já ele chamar de professor, que não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Doutor Micael, eu estou muito agradecido por ter pego parte do seu tempo e ter tirado algumas das poucas dúvidas, porque existem com certeza várias outras dúvidas sobre esse universo da medicina junto com o mel, com a apiterapia. Mas esse pouco que a gente pôde trazer para cá já consegue clarear muito a mente dos faixas brancas. Em breve poderão ser faixas pretas. Isso, gostei dessa fala. Sim. E vão poder utilizar o mel sem economia. Perfeito. Obrigado, Márcio. Obrigado, irmãzinha do Márcio, que eu esqueci o nome, desculpa. Evilane. Evilane. Muito obrigado, gente. E ela vai dar um oi pro senhor. Oi. E aí, doutor? Rapaz, falei irmãzinha como se fosse criancinha, né? Eu sou sua fã de verdade, acompanho isso. Eu já, quando amanhece o dia, que eu já pego o celular, daqui a pouco tem o doutor Micael malhando, nadando. Todo dia. Hoje eu fiz um spinning pesado, viu? Eu acompanho o senhor e, enfim, a gente é muito grato, muito agradecido mesmo, viu? Obrigado. A gente tem conseguido, graças a Deus, ao universo, encontrar pessoas com propósito, como o senhor e outros, né, que a gente já conversou. E assim, gratidão, viu? Gratidão. Eu que agradeço. Quando tiver divulgação de curso, alguma coisa, fala com a gente, para a gente usar o nosso espaço para divulgar também, tá bom? Tá bom, eu agradeço vocês. Um abraço, bom final de semana. Príncipe. Obrigado. Continue fazendo isso, porque isso motiva, viu? Quando eu tô querendo sem comer fruta, quando eu vejo o senhor lá com a manga do sogrão. Eu vou comer agora, já escutei aqui que a Rainha já tá comendo. Um abraço. Obrigado, gente. Mundo, um abraço. Viu? Tchau, Valeu. até mais. Muito obrigado, até mais. Obrigado. Um abraço. Gente, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Ó, estamos viciados. Que massa. Muito obrigado a todo mundo. Já finalizamos aqui um bate-papo com o doutor Micael. Foi excelente. Podemos tirar inúmeras dúvidas sobre apiterapia e saúde. Então, fiquem tranquilos. A live ela não fica aqui gravada no nosso Instagram, mas nós vamos colocar ela no nosso canal do YouTube. Então, já acessa aí, Amplifique Podcast no YouTube. E lá você vai encontrar vários outros bate-papos que a gente fez, né? Desde autismo, enfim, depressão, ansiedade, vários assuntos. Vocês vão gostar. E esse daí foi mais um para ir para o hall dos nossos vídeos, tá? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Um abraço para todos vocês. Eu aproveito o momento para pedir a vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. É importante, isso ajuda a disseminar ainda mais as informações para as pessoas. Então, dá essa força para a gente fica muito feliz. Muito obrigado e até a próxima. Até o ano que vem. A gente vai se falando aqui no Insta, mas muito obrigado mesmo. Valeu!